Olá, minhas queridas e meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo nós vamos falar sobre este gráfico que está aqui na tela. Qual é a ideia desse gráfico? Então nós temos dados de 3 anos, 2019, 2020 e 2021, e nós queremos comparar mês a mês, então, como é que ficou janeiro de 2019 comparado com janeiro de 2020 comparado com janeiro de 2021. E nós podemos mudar esses meses através dessas setinhas aqui. Então, fevereiro, março, abril, maio, junho. Então, nós temos algumas coisinhas que nós vamos entender aqui nesse vídeo, que é, primeiro, o gráfico, né? Como é que eu crio esse gráfico. Depois, nós vamos utilizar também esse recurso, que é o controle de formulário, que está lá na Guia Desenvolvedor, e nós vamos utilizar algumas funções aqui para tornar possível esta visualização. Muito bem, eu sei que você vai se empolgar com esse assunto, né? Esse assunto é muito interessante, então, para que você não esqueça, eu já vou pedir para você fazer a inscrição no canal, caso você ainda não tenha feito, ativar o botãozinho, o sininho lá, ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos do canal, compartilhar isso com seus amigos e deixar o seu like. Tá? Coloque nos comentários se você já tinha feito algum gráfico assim, se você já utilizou esses recursos para realizar essas visualizações que são bem interessantes, só para eu saber se eu estou atendendo você nesses conteúdos, ou se você desejar outro conteúdo aqui no canal, só colocar nos comentários que eu vou preparar com o maior carinho para você. Legal, pessoal. Então, para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Prado, sou especialista em Excel, já ministro treinamentos com essa ferramenta maravilhosa que eu amo, eu gosto que as pessoas amem também, eu tenho certeza que você já ama ou vai amar ainda essa ferramenta, porque ela faz muita coisa por você. Então eu já ministro treinamentos desde 2003, tá? Então já é um bom tempinho aí. Já vi algumas atualizações dessa ferramenta e a ferramenta é uma ferramenta fantástica, que traz muito tempo para nós. A minha missão, gente, é o quê? Fazer com que você domine o Excel, então eu quero te ajudar a dominar o Excel em 60 dias, tá? Eu vou deixar nos comentários aqui um link para você baixar o material para poder me acompanhar e fazer junto comigo esse gráfico, e também vou deixar um link caso você tenha interesse de participar de uma live que eu vou realizar na quinta-feira, dia 20/7 de 2023. Então é uma live onde eu vou mostrar um conteúdo exclusivo e totalmente gratuito, beleza? Legal, vamos então colocar a mão na massa. Eu vou criar uma pasta de trabalho nova aqui, então arquivo, novo e uma pasta de trabalho nova. Só deixa eu tirar esse aqui daqui, porque eu vou fazer uma colinha com ela ainda, né? Eu vou pegar os dados aqui para não precisar fazer de novo. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, gente, então, o que eu vou fazer aqui? Vou colocar uma coluna para... Eu não vou nem colar, vamos fazer do zero. Uma coluna ano, uma coluna mês, uma coluna... vai ter uma coluna valor, né? Nós vamos trabalhar com percentuais aqui, como se fosse uma parte de metas, né? Atingiu ou não atingiu. E nós vamos colocar aqui também uma outra coluninha que vai ser a destaque, onde nós vamos fazer aquela comparação. Essa destaque eu não vou preencher ainda. Aqui no mês eu vou colocar de janeiro, então vou arrastar até dezembro, aqui, vou fazer um Ctrl C, vou pular uma linhazinha, Ctrl V, tá? Vou pular mais uma linhazinha e o outro ano. Esse primeiro ano, aqui, essa primeira, janeiro até dezembro, vai ser o ano 2019. Depois nós teremos aqui 2020. E depois nós teremos aqui 2021. Tá? Legal. Aqui eu vou colocar valores aleatórios, então eu quero colocar percentuais, né, pessoal? Então, percentual é um número aleatório entre 0 e 1. Então, eu vou usar a função aleatório, não é aleatório entre, tá? Porque eu quero um número decimal. Então eu vou usar a função aleatório
abrir e fechar parênteses. Vou fazer um Ctrl Enter, porque eu selecionei todo o intervalo, vou fazer um Ctrl Enter e esse valor vai ser despejado em todas as células selecionadas quando eu faço o Ctrl Enter, tá? Eu não preciso fazer e ficar arrastando. Vou transformar isso aqui para percentual, então Ctrl Shift 5. O 5, não esqueçam que é o 5 do teclado alfanumérico, tá? Por quê? No teclado numérico eu não tenho o símbolozinho de porcentagem que está em cima do 5. Eu quero o símbolozinho de porcentagem, por isso que eu uso Ctrl Shift para pegar a porcentagem que está em cima do 5. Legal? Agora vou copiar isso aqui, Ctrl C, Ctrl V e Ctrl V novamente. Notem que a função aleatório enter ela é uma função volátil, então cada vez que eu atualizo a planilha, ela muda, tá? Então eu preciso matar essa volatilidade dela. Como é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente selecionar meu intervalo, Ctrl C. Quem já tem o Office Insider tem o Ctrl Shift V que cola, tá? Que cola o valor já como valores. Quem não tem, não se preocupe. Basta fazer Alt C VV, que é o mesmo que clicar com o botão direito, colar especial, valores, tá? Então, vou fazer a mesma coisa aqui, vou selecionar tudo já de uma vez só. Então, selecionei, Ctrl C, Alt C, VV. Pronto, tá tudo colado. Agora os valores não mudam mais. O que eu fiz com esse colar especial, gente? Eu simplesmente peguei o valor daquela função, o resultado daquela função, e colei sobre a função. Então, agora eu não tenho mais a função nas células, eu tenho somente um valor. Legal? Beleza? Então aqui, só vamos fazer uma maquiagem aqui, né? Deixar bonitinho, deixa eu selecionar tudo isso aqui e colocar uma bordinha. Vamos lá. Aqui, uma bordinha, aqui vamos colocar esse título aqui negrito, centralizar, eu vou colocar uma corzinha, botar o verdinho aqui, verde de Excel, verde de esperança, né? Fica lindo demais isso aqui. E agora eu vou inserir um gráfico. Para inserir um gráfico, gente, muito simples. O que eu faço? Seleciono qualquer célula do meu intervalo, venho aqui em inserir. Eu estou meio cegueta, então deixa eu colocar a minha lupa aqui, né? Então vamos lá, inserir, cadê inserir? Daqui, e eu vou inserir um gráfico de linha. Pronto, só que ele pegou só o primeiro ano, não tem problema. Ó, eu vou encolher um pouquinho aqui para não ficar tão grande. E aqui, ó, tá vendo que ele só está até aqui? Então eu vou pegar esses valores, vou trazer para cá, para a coluna C, e vou arrastar até lá. Opa, foi demais. E vou arrastar até o pedacinho que eu quero, que é o último dezembro, o dezembro de 2021. Tá aqui. Pronto. Se olhar o meu gráfico, eu já tenho alguma coisa, né? Legal. Aqui o que eu vou fazer agora, gente? Eu vou simplesmente dar uma trabalhada nessa linha aqui, que ela está muito feinha, tá? Isso aqui, gente, você poderia depois jogar numa outra planilha. Eu vou fazer tudo na mesma planilha para ficar mais didático, para você ver as coisas acontecendo aqui, tá? Eu vou arrastar para o lado aqui. Eu estou na frente? Não. Ah, tá só um pedacinho, a gente não vai ocupar aquele pedaço por enquanto. Legal. Eu quero formatar esta minha série de dados. Lembre que eu tenho vários pontos de dados num gráfico. Os pontos de dados acabam formando uma série de dados. Eu tenho uma série de dados que se chama valor, que é todos esses percentuais aqui com um buraquinho no meio, né? Tem aqui um intervalo que está pifado aqui, um ponto que não tem nada. E é justamente isso que eu quero, para separar os meses aqui. Não se preocupe que não está aparecendo, depois nós vamos formatar isso aqui, vai ficar bem legal, tá? Pode ficar tranquilo. Aqui, eu quero fazer essas linhas aqui, não ficar aquela coisa tão brusca assim, eu quero fazer uma coisa mais suave, eu quero suavizar essa linha. Então, quando eu quero formatar alguma coisa nesse gráfico, eu clico sobre essa coisa, cliquei, botão direito, e a opção de formato é sempre a última disponível, tá? Então, ó, formatar série de dados, tá aqui. Deixa eu só trazer um pouquinho para cá. O que eu quero fazer com essa formatação? Então, eu quero aqui, ó, as minhas opções, aqui eu tenho, e eu tenho, aqui eu estou bem na frente, né? Deixa eu trocar a minha câmera só. Aqui.
Pronto, saí da frente. O que eu quero fazer com essa série de dados? Eu quero fazer uma linha suavizada. Então, olha só a diferença que vai dar, como fica mais bonitinho. Ó, suavizei a linha, tá? Eu posso diminuir a largura dela também, ó. Tá vendo aqui os pontos, a largura da linha, posso diminuir. Vou dar uma diminuída para deixar um pouquinho mais delicado, né? Ficar mais bonitinho. Legal. Já tenho o meu gráfico aqui mostrando os meses, os dados dos 3 anos. Deixa eu encolher um pouquinho esse número aqui que está muito grande. Aqui, assim, isso, ficou melhor, né? A gente já consegue visualizar tudo. Isso aqui eu também consigo diminuir um pouquinho, vamos diminuir um pouquinho, isto. Legal. Agora eu já tenho mostrando todos os meses. O que eu preciso fazer, gente? Eu preciso criar uma outra série de dados onde eu vou fazer o destaque. O que é esse destaque? Eu vou selecionar um mês. Após selecionar o mês, ele vai ver qual é o mês que está selecionado e vai colocar esse valor aqui. Por exemplo, selecionei março. Então aqui em março vai ter que aparecer esse 97%. Tá? Só que não só aqui. Em todas as minhas, aqui vai ficar 63%. Aqui vai ficar os 64%. Por que vai acontecer isso? Porque eu quero fazer aquele destaque. Então eu vou criar uma outra série de dados para mostrar esse valor e comparar. Então, se você olhar, lembrar daquele gráfico lá, eu tinha em cada ano apenas um ponto, né? Então eu tenho no ano 2019 um ponto, que é 97, um outro ponto no ano 2020 e um outro ponto no ano 2021. Dessa forma eu consigo comparar. Só que nós não vamos ficar digitando isso aqui um a um. Eu preciso fazer o quê? Criar uma função que traga esse valor. Só que, o que eu vou fazer aqui? Deixa eu encolher um pouquinho aqui, depois a gente arruma lá. Não se preocupe com isso. Deixa eu fechar essa caixinha para não ficar muita coisa. E eu preciso fazer o quê, gente? Eu preciso fazer com que eu tenha uma possibilidade de escolher um mês. Eu vou colocar aqui, por exemplo, o mês 12, tá? 12. Aqui no mês 12, deixa eu colocar aqui embaixo, porque depois a gente vai precisar fazer uma alteraçãozinha aqui. Então, mês 12. Se eu selecionei o mês 12, eu tenho que mostrar o valor ali. Então, vamos deixar o mês de março, que eu já fiz, ó, março. Isso aqui, 3 é o março, beleza? Só que como é que eu vou dizer para o Excel que eu selecionei o mês 3? O mês 3, isso aqui, é o março. Eu poderia ter uma coluna auxiliar aqui para procurar qual é o valor da coluna 3, mas nós não vamos usar uma coluna auxiliar. Eu vou criar aqui um intervalo para os meses. Então eu vou simplesmente colocar aqui, ó, meses, e vou colocar de janeiro até dezembro. Não preciso ficar digitando por um, né? Venho aqui na alcinha de arraste, arrasto até dezembro. Pronto. Agora eu vou selecionar todo esse intervalo aqui e eu quero que de janeiro a dezembro receba um nome meses. Eu não quero ficar... Eu poderia selecionar aqui, vir aqui na caixinha de nome, digitar meses, esse intervalo aqui ficaria meses, né? Eu não quero fazer isso. Eu quero que o próprio Excel entenda que essa primeira linha é o nome desse intervalo a partir de janeiro até dezembro. Então eu vou usar um atalho que é o Ctrl Shift 3. Aí ele invoca essa caixinha aqui perguntando: o nome que eu quero está em qual? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para você entender melhor. Aqui, pronto. Então aqui eu tenho, ele está perguntando, esse intervalo aqui você quer que eu use qual linha como nome? A linha superior, uma coluna esquerda, uma linha inferior ou coluna direita? Eu vou dizer para ele que eu quero a linha superior, ou seja, desse intervalo, a linha superior, ou seja, a primeira linha, vai ser o nome do que tem abaixo dela. Então clique em OK, pronto. Como é que eu sei que funcionou? Deixa eu fazer mais um zoom. Se eu vier aqui, ó, eu tenho meses. Se eu clicar em meses, olha lá que eu não tenho selecionado. Deixa eu até selecionar um outro pedaço aqui, ó. Vou selecionar meses. Quando eu seleciono em meses, olha lá o que ele fez para mim. Selecionou aquele intervalo lá. Ou seja, em vez de colocar nas funções, que é da H2 até H13, eu simplesmente
digo para o Excel, pega os valores que tem naquele intervalo que se chama meses, tá? Então é isso que nós vamos fazer. Legal. Vamos colocar essa função aqui, ó, nessa célula aqui para ver se ele vai funcionar, tá? Então, primeiro vamos entender como é que eu sei que o 3 está selecionado. Eu vou colocar aqui fora para depois a gente colocar lá dentro. Se eu fizer um corresp igual corresp desse meu valor aqui, quem não conhece o corresp, gente, não fica apavorado, tá? Só faz do jeito que eu estou fazendo aqui que você vai pegar tranquilo. No treinamento, tem alguns vídeos no YouTube aqui também, eu explico a função corresp de uma forma mais detalhada. Aqui, se eu for explicar cada função de forma detalhada, a gente vai levar 2, 3 horas aqui, né? Não é o nosso objetivo. O objetivo é a gente montar aquele gráfico. Então eu vou selecionar aqui e eu poderia selecionar de janeiro e dezembro, ou eu posso simplesmente invocar aquele nome que eu acabei de criar, que é o meses. Então eu vou clicar na tecla F3 e aparece ali, ó, meses. Então eu vou clicar em meses e ok, pronto, está lá o meses. A vantagem disso aqui, eu não preciso ficar me preocupando com travamento, porque meses é sempre esse intervalo aqui, tá? Então ponto e vírgula, 0. O que essa função corresp vai fazer? Deixa eu fechar o parênteses aqui. Então ela vai procurar março aqui nesse meu intervalo, que está marcado aqui em vermelho, e vai me informar qual é a posição que março está. Então se eu olhar aqui, ó, janeiro é o primeiro, fevereiro é o segundo, março está na terceira posição, então ele vai retornar 3, certo? Se eu pegar esse valor aqui e comparar com o operador de comparação igual com o valor que eu selecionei, ele vai trazer o quê? Verdadeiro. Agora, se você já pegou a lógica, o que eu preciso fazer? Cada vez que eu fizer um corresp e isso aqui, o corresp disso aqui, que janeiro é 1, procurando aqui, se ele for igual ao mês que eu selecionei, vai ser verdadeiro. Se for verdadeiro, eu quero trazer o quê? O valor aqui dessa coluna C, certo? Se não for verdadeiro, é para fazer nada. Ou melhor, eu não quero nem fazer nada, eu quero deixar não disponível para não ficar esse ponto lá no gráfico. Como é que eu faço isso? Então, vou lá. Igual C, criei uma função C. A função C é bem simples, gente. Ela tem 3 argumentos. Teste lógico, valor verdadeiro e valor falso. O teste lógico é alguma afirmação que eu faço para o Excel. O Excel analisa essa afirmação e responde verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, ele coloca o que está no segundo argumento. Se for falso, ele coloca o que está no terceiro argumento. E qual vai ser o meu teste lógico? Eu vou verificar se o corresp, igual eu fiz ali, né? O corresp desse texto que está aqui, ponto e vírgula, onde que eu vou procurar esse valor? Lá na meses, no intervalo meses, com o tipo de correspondência 0, ou seja, exatamente igual, uma correspondência exata. 0 e fecho o parênteses do corresp. Se isso aqui for igual ao valor 3, onde é que eu coloquei esse valor 3? Eu acho que foi aqui na F, né? Depois a gente vê direitinho ali, não tem problema. Esse F2, gente, ele não pode ficar mudando, ele tem que ficar sempre ali, né? Então, F4 para travar, tá? Porque quando eu arrastar, não pode mudar para F3, para F4, para F5. Tem que ficar sempre ali. Então, se for igual, eu vou fazer o quê? Vou pegar esse valor que está na coluna valor. Esse aqui eu deixo liberado para poder mudar. E se não for igual, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer não disponível, vou forçar aquele erro do Excel, tá? Ó, não disponível. Simples assim. Fecho parênteses e pronto, tá lá. Ele deu não disponível. Se eu arrastar isso aqui até lá embaixo, olha lá. Aqui, arrastei. Então ele trouxe aqui o valor e os outros meses que não atendem, ele trouxe não disponível. Ctrl Shift 5 para formatar para percentual, tá lá o valor. Não preciso mais disso aqui. Então, vamos dar uma entendida nisso aqui. Se o corresp do mês da linha que eu estou for igual, o que esse corresp vai retornar? Vai retornar 1, 2 ou até o 12, né? Porque o janeiro é 1, dezembro é 12. Então, aqui vai dar 1. Se 1 for igual a 1 que tá, ao valor que está aqui na F2, ele vai retornar o valor que está na coluna C. Nesse caso, deu 1. E o mês que eu selecionei foi o 3.
Então, 1 não é igual a 3. Então, ele não vai fazer o verdadeiro, não vai fazer esse segundo argumento. Ele vai fazer o terceiro argumento, que é o não disponível. Pronto, tá lá. Ó. Nesse caso aqui, CORRESP de março nessa coluna é 3. 3, isso aqui tudo vai retornar o quê? 3. 3 é igual a 3 que está aqui? É verdadeiro. Então ele vai trazer o quê? C4. O que tem no C4? 97%. Foi isso que ele trouxe. Beleza? Entendido isso? Agora eu vou fazer o quê? Vou selecionar tudo isso aqui. Então, selecionei a primeira, Ctrl Shift seta para baixo para selecionar até a última, Ctrl C, venho aqui e seleciono todo esse meu intervalinho, Ctrl V. Pronto, olha, março também. Aqui, vou selecionar todo esse intervalo e Ctrl V. Pronto, março também. Se por um acaso eu mudar aqui o mês para o mês 2, olha lá o que vai acontecer. Trouxe fevereiro. E assim por diante. Legal? Então, eu já tenho uma parte pronta. Vou aumentar um pouquinho isso aqui. E o que eu quero fazer agora, gente? Eu tenho que pegar essa série de dados e inserir aqui nesse gráfico. Tem duas formas de fazer, 3, né? Eu posso fazer do jeito mais difícil, que é clicar com o botão direito, selecionar dados, adicionar uma nova série de dados, pá. Esse é o jeito difícil. Eu posso fazer de um outro jeito, que é um pouquinho mais fácil. Então, quando eu seleciono aqui, acende aqui as áreas selecionadas, eu posso simplesmente arrastar para o lado. Essa é uma forma. A série de dados eu não estou vendo aqui, mas ela já está aqui, tá, gente? Por quê? Porque eu preciso de, no mínimo, 2 pontos consecutivos aqui, pode estar aqui, mas eu não posso ter um valor vazio aqui, porque ele matou isso aqui, né? Para formar uma linha. Como eu tenho só um ponto em cada ano, ele não formou a linha, eu não consigo ver. Não tem problema. O que eu vou fazer? Eu posso, então, criar desse jeito, vou fazer um Ctrl Z aqui para mudar, então, primeira forma, botão direito, selecionar dados. Segunda forma, acendeu, arrasta para o lado, né? Pela alcinha de arraste aqui. E a outra forma qualquer, seleciono todo esse intervalo que eu quero inserir lá no gráfico, ó, selecionei todo ele, inclusive com o título. Ctrl C, venho aqui no gráfico, Ctrl V. Pronto. Olha, notem que pela legenda eu já consigo perceber que já foi incluído aquela série de destaque aqui. Legal. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou mudar esse tipo de gráfico. Deixa eu aumentar um pouquinho, só para você ver melhor. Deixa aqui. Tá lá. Opa, exagerei, né? Aqui. O que eu vou fazer agora? Vou pegar aqui com o botão direito e vou modificar esse gráfico. Por quê, gente? Eu não estou conseguindo enxergar aquela linha do destaque, que é essa linha laranja aqui, ó, porque ela não tem mais de um ponto em cada ano. Então só tem um, não dá para formar linha. Então eu vou selecionar o meu gráfico, ó, selecionei meu gráfico, botão direito, alterar tipo de gráfico. E eu vou aqui no gráfico de combinação, aqui nessa caixinha, combinação. Aqui, o que eu vou fazer agora? O valor, eu quero aquela linha lá, ó, sem marcador, tá? A primeira linha aqui. O destaque, eu também quero uma linha, só que eu não quero a linha sem marcador, eu quero uma linha com marcador. Clico aqui e pronto. Então agora já está mostrando aqui, tá vendo? Ó, fevereiro. Legal. Clique em OK e está pronto, então. Pronto, entre aspas, né? Falta fazer todo aquele esqueminha nele lá. Então já tenho aqui meus dados, meu gráfico. Esse aqui perdi a suavização de linha, mas a gente faz de novo, não tem problema. Eu só vou dar um ESC para tirar esses valores aqui da área de transferência e tal. ESC, saiu lá. Fica perturbando a vista, né? E agora eu preciso fazer o que, gente? Só formatar esse gráfico para ficar de uma forma bem melhor, né? E como é que eu vou fazer essa formatação? Muito bem. Tudo que eu quero formatar, basta clicar com o botão direito em cima, que vai aparecer a caixinha de formatação aqui do lado. Então, eu quero formatar primeiro aqui, eu quero inserir um título. Então, maisinho, título do gráfico. Vou precisar da lupa de novo. Vamos lá, lupinha. Título do gráfico, eu posso colocar acima do gráfico sobreposto. Eu gosto acima. Pronto, tá lá. E aqui eu vou colocar aqui comparativo. Opa!
2 cliques, já apareceu ali. Comparativo meses. Assim, tá? Só para a gente ter uma ideia. Depois você pode melhorar aí no seu, fazer uma coisa mais consistente, né? Que traga mais informação para quem está olhando o gráfico. Gráfico, sempre lembre assim, né, gente? Tem que ser uma coisa que bata o olho e entenda, tá? Então, o que eu quero fazer? Quero suavizar essa linha. Então, selecionei a linha azul e vou aqui, ó, linha suavizada. Pronto, já fiz. Vou diminuir um pouquinho o pontinho dela, que está muito grossa. E aqui eu tenho o meu gráfico, a minha série de destaque. Essa série de destaque eu quero mostrar o rótulo de dado. Então, vou clicar no botão direito, adicionar rótulo de dado, adicionar rótulos de dados. Já está ali. Vou clicar no rótulo de dados e vou arrumar a posição dele aqui que eu não estou gostando. Então vou clicar nesse gráfico pequenininho e aqui eu tenho opções do rótulo e vou colocar aqui no centro. Beleza. Coloquei no centro, agora o que eu quero fazer? Eu quero selecionar aquele pontinho lá embaixo. Não dá, não se preocupa. Você não seleciona aqui, você pode selecionar por aqui, ó. Aquele pontinho lá embaixo, o que é? É a minha série de destaque. Então, eu vou selecionar ela. E aqui no baldinho, eu vou aumentar aqui, eu tenho linha. Eu quero o quê? Eu não quero a linha, eu não quero mexer na linha, né? Até porque eu não tenho nenhuma linha formada. Eu vou mexer no marcador, ó. Selecionei marcador. No marcador, eu vou fazer uma coisinha, que eu vou fazer uma transparência nele. Opa, eu estou na borda, perdão. Aqui no preenchimento, vou colocar uma preenchimento sólido e vou deixar aquele laranja que estava lá e vou mexer na transparência. Vou tirar a linha da borda, para tirar aquele azulzinho do lado, vou tirar essa linha da borda, tirei. Agora eu vou aumentar essa bolinha para que o 44, 63, 18 fique dentro dela. E como é que eu faço isso? Então, eu tenho aqui o marcador, tenho opções do marcador. E aqui no marcador eu tenho, ó, tamanho, tá? Tá como automático. Eu vou colocar aqui como interno e vou mudar o tamanho aqui, vou aumentar ele para que caiba aquele 44 ali dentro. Eu posso diminuir também o tamanho do 44. Basta vir aqui, eu vou página inicial, porque eu tenho já uns atalhos aqui, né? Eu posso diminuir um pouquinho esse valor. Assim, vou deixar em negrito. E aqui a bolinha agora, eu posso dar uma encolhidinha nela. Bolinha, peguei só uma, clico uma vez. Aqui, agora sim. Marcador, opção, deixa eu só confirmar se eu estou na série certa. Sempre é bom, tá, gente? Ó, destaque. Deixa eu clicar fora. Opção do gráfico. Eu quero série destaque. Na série destaque eu quero o quê? O marcador. E eu quero mexer no tamanho dele. Então vem aqui, vou diminuir um pouquinho. Isso, tá legal. Agora o que eu vou fazer? Eu quero que apareça um risquinho aqui, tá? Esse risquinho, ele é uma barra de erro que eu posso inserir aqui. O que é uma barra de erro? Ele preenche uma linha aqui para mim. Então eu vou clicar aqui com o botão direito. Opa, peguei no lugar errado. Botão direito na minha bolinha. Deixa eu clicar fora. Botão direito. E eu tenho aqui, ó, selecionar. Desculpa, não precisa botão direito, tá? Só selecionar na série que você quer. E eu tenho aqui o botãozinho de mais, ó. Eu vou colocar aqui, ó, barra de erros. Então agora eu já tenho a barrinha de erro. O que eu vou fazer agora? Eu vou formatar a barra de erro. Então eu clico nela e eu tenho aqui ambos menos ou mais. Eu vou colocar em menos e aqui eu vou deixar sem legenda e aqui no valor fixo, desculpa, porcentagem, eu vou colocar em 100%. Pronto, tá lá. Ele fez um preenchimento ali, ó. Agora eu quero mudar essa cor, está muito forte. Então seleciono ela, eu posso clicar aqui no baldinho e colocar uma corzinha mais tranquila, né? Aqui, um cinzinha mais claro para não ficar tão forte. Mas aí é seu critério, você faz seu gráfico do jeito que você bem entender, né? Praticamente o gráfico em si, gente, já está pronto. Tanto que se você ver aqui, ó, se eu mudar o mês aqui, ó, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, né? 1, tá?
Então ele já está mostrando aqui. Só que eu quero fazer colocar aquele botãozinho lá para movimentar os meses, né? Ficar uma coisinha bem legal. Então eu vou jogar para o lado aqui um pouquinho e vou colocar aqui mesmo. Depois a gente movimenta ele para um local mais correto, tá? Eu vou aqui, ó, na guia desenvolvedor. Se você não tem a guia desenvolvedor, não se preocupe. Basta clicar com o botão direito em qualquer guia aqui, ó, e eu tenho personalizar faixa de opções. Aí você marca essa opçãozinha aqui, vai estar desmarcada para você, você marca o desenvolvedor e clica em OK. E aqui ela vai aparecer. O que eu quero fazer? Eu tenho esse botãozinho aqui na guia desenvolvedor, inserir. Nesse inserir eu tenho esse objeto, controle de formulário. Então não peguem esse, tá? Esse aqui é um controle ActiveX. Eu vou pegar esse aqui, o controle de formulário, que é o botão de rotação. Cliquei nele, solto aqui na célula com o tamanho que eu quero e está lá ele, tá? Aqui agora eu vou formatar esse controle para ele colocar valores, aceitar valores somente de 1 a 12, que é o número de meses. E eu vou colocar esse valor relacionado com a célula, vou atribuir a essa célula. Como é que eu faço isso? Botão direito sobre ele, formatar controle. Aí aparece essa caixinha aqui, deixa eu fazer um zoom para você, e eu tenho aqui o controle. Qual é o vínculo da célula que eu quero? Então, lembra que eu quero botar na F1? Então, vou selecionar aqui e F1. Pronto. Tá? Aqui o valor mínimo vai ser 1. E aqui o valor máximo, 12. De 1 de janeiro até 12 de dezembro. Clique em OK e pronto. Então notem que agora aqui eu tenho mês 2. Só que o que acontece, gente? Eu não quero fazer aqui para baixo, parece que o mês tem que diminuir, né? Se eu pegar um calendário e mostrar de janeiro a dezembro, então janeiro está para cima, eu aperto para cima, vai estar o janeiro. Se eu estou em março, por exemplo, eu clicaria aqui, vai fevereiro, janeiro, e aqui seria o contrário. E aqui está fazendo totalmente o contrário. Então o que eu vou fazer? Como o mês está nessa célula aqui, eu vou usar um pouquinho de lógica agora, tá? Para fazer com que, baseado nesse mês aqui, eu tenha um mês aqui embaixo. Então o que eu vou fazer? Eu vou apagar esse valor, vai ficar igual. Eu vou pegar 13 menos o número que está ali. Calma, não se desespere. Vamos lá. Cliquei aqui, mês 4. Se eu clicar aqui, ó, o que acontece? Quando eu clico para baixo, o mês tem que aumentar, certo? Então, o próximo mês teria que ser 5. Então, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se eu continuar clicando, não tem mais. Por quê? Porque aqui é 1, não tem menos que 1. E quando eu clico aqui para cima, então tem que vir novembro, outubro, setembro e assim por diante, né? Ó, posso tentar continuar clicando e não vai mudar. E notem que, deixa eu tirar o zoom aqui um pouquinho, que o meu gráfico já está caminhando, tá? Mas eu quero fazer mais uma coisinha ainda. Eu quero que quando eu vá clicando aqui, eu quero mostrar ali, por exemplo, o mês 7. Então eu quero mostrar julho e assim por diante, tá? Então deixa eu só pegar esse botãozinho e trazer para cá, esse gráfico para cá, para deixar mais organizadinho já, para a gente já deixar mais ou menos as coisas no lugar, né? Aqui, deixa eu fechar aqui, isso que a gente não vai precisar mais. Onde é que ficou o meu controle? Está. Foi para lá? Foi, tá aqui, ó. Então clico o botão direito e posso arrastar ele para onde eu quiser, tá? Eu vou colar ele aqui, gente, ó. Para encostar ele direto aqui, ó, basta clico com o botão direito, quando aparecem essas marquinhas eu posso movimentar. Se eu clico no Alt, ele encosta aqui, ó, tá? Encostou. Beleza. Eu vou deixar essa célula aqui exatamente da largura aqui, ó, e agora eu vou só aumentar um pouquinho para cá, aumentar um pouquinho para cá. Legal. Aliás, eu vou colocar até mais uma aqui assim. Isso. Pegar o meu gráfico, jogar para cá. Eu vou deixar aqui porque para a gente poder ver isso aqui, tá? E eu quero montar agora uma função que isso aqui é 7. Então eu quero que mostre aqui de julho, né? Julho abreviado. Então como é que eu vou fazer isso? Deixa eu colocar aqui embaixo, gente, ó. Tem uma função chamada data.
Essa função data, ela pega ano, mês e dia e transforma em uma data. E essa data, depois eu posso exibir ela num determinado formato. Então, data, ano, vou colocar aqui, ó, 2021, ponto e vírgula, qual é o mês? Eu vou colocar o mês 10 aqui. E qual é o dia? Vou colocar 1. Então, 1º de outubro de 2021. Se eu fechar o parênteses e der um Enter, 1º de 10 de 2021. Eu tenho uma outra função que faz com que eu possa mudar o formato dela. Então, eu vou usar aqui a função texto. Essa função texto, ela pega algum valor, então um valor de data, e ela exibe num formato que eu quero. Então, para exibir o mês, com abreviado, eu coloco MMMM. Desculpa, 3 M's. Fecho aspas, fecho parênteses, Enter. Está lá, outubro. Só que eu não gosto de mostrar o mês com a letra minúscula. Então, o que eu faço? Eu vou usar uma outra função aqui, ó, pri maiúscula desta célula aqui. Pronto, está lá. Então, agora ó, eu tenho 3 células para mostrar aqui outubro com a letra maiúscula. Eu não quero essas 3 células, eu quero tudo nessa célula aqui. Não tem problema, a gente vai fazer tudo o que fez ali, aqui, tá? Então vamos lá, eu vou até fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou colocar aqui um apóstrofo aqui para a gente exibir a fórmula. Aqui também e aqui também, tá? Só para você entender que nós vamos usar essas 3 fórmulas, essas 3 funções em uma única célula. Então, igual. A última que eu usei vai ser a primeira que eu vou usar aqui. Então, pri maiúscula de quem? Da função texto. A função texto vai ter o quê? A data, que é a J6, está ali. Então, data. Opa! Eu vou pegar o ano de hoje mesmo, não tem problema, posso pegar qualquer ano, não importa, porque eu quero exibir o mês, então eu vou colocar ano. Lembra que aqui eu quero botar o 2021, ou 2023, ou 2024, o que for, tá? Ano de hoje. A função hoje, abre e fecha parênteses, ela retorna o quê? A data de hoje. Se eu for pegar hoje, estamos em 2020, estamos em julho de 2023. Se eu pego julho de 2023 e extraio o ano, eu vou ter o quê? 2023, que é justamente o ano que eu quero, né? Então, fechei o parênteses do hoje, fechei o parênteses do ano. Opa, não fechei ainda, agora fechei. Ponto e vírgula. E qual o mês que eu quero? O mês que eu quero é justamente o que está aqui na F2. Ó, tá? É esse mês que eu quero. Ponto e vírgula. E o dia? O dia pode ser o dia 1º, né? Pode ser o dia 10, o dia 20, não importa o dia. Porque eu vou querer, no fim das contas, somente mostrar um mês. Então, fecho o parênteses da função data. E agora, ponto e vírgula, coloco os argumentos, está vendo aqui, ó, formato do texto, da função texto. Então, eu quero exibir, abro aspas, MMM, fecho aspas, fecho parênteses da função texto, fecho parênteses da função pri maiúscula. Eu tenho aqui o quê? Julho. Eu vou só centralizar isso aqui, deixar negrito, vou aumentar um pouquinho ela, assim, isto, e vou colocar uma corzinha assim, assim. Eu vou deixar branco aqui, pronto, tá? E aqui, gente, o que eu quero aqui em cima? Eu não quero um mês anterior, que é essa. Então, eu vou copiar essa função que está aqui, ó. Vou copiar ela, Ctrl C, sem o igual, tá? Porque eu não travei nada, então, se eu copio sem igual, é como copiar só o texto. Beleza. Ctrl C, Enter, e agora vem aqui, igual, Ctrl V. Como eu quero o mês anterior, onde é que está mostrando o mês? Não está mostrando aqui na F2? Então, eu vou colocar F2 menos 1. Né? Simples assim. Pronto, tá lá. Ó, julho, junho. Eu vou centralizar isso aqui. E aqui o que eu quero? Eu quero o mês após. Então eu vou copiar isso aqui. Sem o igual, Ctrl C, Enter, igual, Ctrl V. E aqui eu quero o mês mais 1. Pronto. Agora aqui eu vou centralizar. Aqui eu vou colocar um formatinho diferente. Então eu vou colocar esse verdinho. E vou colocar aqui um cinzinha. Assim, não, está muito claro aqui. Pode ser assim.
Esse formato eu quero copiar lá para cima, pincelzinho, jogo para lá, pronto. Então agora o que acontece? Olha lá, pronto. Tá? Ó, dezembro, janeiro, aí eu quero para novembro, vou lá, novembro, e o meu gráfico já está mudando. Agora o que eu vou fazer? Só fazer os acertos aqui. Eu vou trazer o meu gráfico, cliquei no Alt para ele encostar aqui, vou trazer isso aqui para cá. Isso aqui eu não preciso mais, posso apagar. Aqui, vou só cobrir esse valor aqui, tá? Cobrir. Pronto, gente. Agora é só maquiagem, tá? E você pode maquiar o gráfico do jeito que você achar melhor, né? Eu vou clicar aqui só para colocar aquele verdinho que a gente colocou lá. Então, formatar área do gráfico. Aqui o preenchimento, vou colocar um preenchimento de gradiente. Tá bom assim já. Vou deixar. Opa, aqui comparativo não, né? Vamos arrumar isso aqui. Comparativo. Vou fechar aqui. E agora, gente, olha só, meu gráfico já está pronto, tá? Isso aqui não preciso, né? Valor de destaque, posso tirar daqui. Se quiser, posso aumentar um pouquinho aqui, mas não, eu não vou mexer nisso aqui, tá? Eu vou deixar isso para você usar o seu hemisfério direito do cérebro. E tá lá, ó. Então eu consegui fazer rapidamente, então, um gráfico usando o controle de formulário, usando algumas funções mais sofisticadas, né? E até simples, só que aninhando uma função com a outra para atingir o meu objetivo final. Então, o que eu quero mostrar para vocês, gente, que normalmente as coisas a gente acha que são difíceis, mas é só o começo. Depois que você começa a usar uma funçãozinha aqui, um recurso do Excel aqui, elas acabam sendo fáceis, mas o que vai tornar fácil é a prática. Não adianta você só olhar e fazer aqui e não praticar. Você precisa praticar. Por isso que eu vou deixar aqui essa planilha disponível para você olhar, ver o que eu fiz, ver o que eu não fiz e ir praticando, tá? Então eu vou deixar em algum lugar aqui, ou na descrição, ou vai ter um botãozinho para você clicar, para você poder baixar esse material, fazer o download. E não esqueça, se você quiser ter acesso a um conteúdo exclusivo e gratuito, no dia 20/7/2023, agora então eu vou fazer uma live, onde nós vamos conversar, vamos trocar informação e eu vou apresentar como, a partir de uma base de dados, extrair informações utilizando umas funções muito ricas, muito belas. Legal, pessoal? Espero que vocês tenham aproveitado. Se você ainda não curtiu esse conteúdo, troca comigo, eu dei o meu tempo e você me dá o seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento com suas amigas e seus amigos. Obrigado, pessoal, um forte abraço e até mais.